O último teorema de Fermat. Provavelmente um tema com o qual alunos de Olimpíadas de Matemática já se viram diante várias e várias vezes. Recentemente eu terminei de ler esse livro. É dito o livro mais popular sobre o assunto. E vou te dizer uma coisa, um dos melhores livros que eu já li esse ano. Esse livro traz com uma riqueza de detalhes absurda a história como Andrew Wiles construiu a demonstração do último teorema de Fermat. Pessoal, o último teorema de Fermat ele ficou vago, avulso, durante 3 séculos e meio, exigindo, ele queria uma demonstração e ninguém conseguia. Matemáticos brilhantes passaram por ele, Galois, Euler, e cada um falhou miseravelmente. Alguns avançaram, outros foram enterrados pelo último teorema de Fermat. E tiveram tantas histórias interessantes nesse livro que eu tenho que abordar ele aqui com vocês. Talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu garanto que vai valer a pena, porque as ideias, as histórias que tem nesse livro é excepcional. E esse livro ele já começa no primeiro capítulo, né? Logo após ele falar da onde veio a ideia do livro. Esse livro surgiu de um documentário da BBC. Eu ainda não vi o documentário, eu li o livro primeiro, mas depois eu vou visualizar o documentário também. E o primeiro capítulo do livro ele traz uma ideia assim que, pô, quando eu li isso aqui, eu disse: caraca, esse livro aqui é diferente. O primeiro capítulo ele tem por nome Acho que Vou Parar Por Aqui, e olha a ideia que ele traz. Se liga. Arquimedes será lembrado, enquanto Ésquilo foi esquecida. Porque os idiomas morrem, mas as ideias matemáticas permanecem. Imortalidade. Pode ser uma ideia tola, mas provavelmente um matemático tem a melhor chance que pode existir de obtê-la. Conseguiu entender a mensagem que esse livro quer passar? Cara, muita coisa vai ser perdida ao longo da história. Muita coisa vai deixar de ser verdade. As teorias de evolução, tudo isso pode ser substituído. As ideias de Lamarck foram vistas como obsoletas. Mas deixa eu dizer uma coisa: a matemática que Euclides criou alguns milênios atrás era verdade naquela época. É verdade hoje. E daqui a 1 milhão de anos, mesmo que a humanidade não exista mais, vai ser verdade. Essa é a ideia que logo no início o livro já aborda. Não importa o que acontecer, as verdades matemáticas são imutáveis. É eterno. E logo depois ele fala sobre imortalidade. Pode parecer uma ideia tola eu falar que quero ser imortal, mas um matemático tem a melhor chance que pode existir de ter a imortalidade. Deixa eu dizer uma coisa: Euclides morreu há muito tempo, mas até hoje a galera fala dele. Pois é. E esse livro, ele traz uma série de ideias. Ele começa descrevendo de uma maneira bem simples alguns enigmas, né? Então ele vai falar primeiro do Pitágoras, como o último teorema de Fermat derivou do teorema de Pitágoras, né? Que para quem não se lembra, o teorema de Pitágoras é aquele famoso a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, né? Tudo mais, todo mundo conhece. E o Fermat, ele num belo dia ali, tava avulso. O livro não fala disso, tá? Eu tô brincando com vocês. O Fermat, um belo dia, cara, ele deduziu esse teorema aí. E aí, né, o Fermat fez a extravagância de cutucar os matemáticos, né? Ele fala sobre quem era Fermat, né? Ele conta um pouco da história do Fermat e tudo mais. E aí, é, ele disse que o Fermat ele tinha muito essa ideia de cutucar os matemáticos. Como assim? Imagina que tinha lá o Fermat e todos os grandes matemáticos da época dele. Ele mandava, cara, cartas e coisas e desafios para os contemporâneos dele, desafiando eles a responderem. Só que eles não conseguiam, mano, a maioria das vezes. E algumas vezes eles demoravam muito. E aí o Fermat ficava tipo, ah, cara, eu sou muito melhor que tu, não sei o quê. O livro conta essa ideia aí do Fermat, cara. O Fermat não era, assim, o cara mais humilde do mundo, nem de longe. E aí, cara, no livro dele, ele, ele tava lá escrevendo um manuscrito. E aí, ele colocou no manuscrito o último teorema de Fermat. Ah, para lá, Z, né, o famoso teorema de Fermat, Z ao cubo é igual a x ao cubo mais y ao cubo e tudo mais. Aí depois ele generalizou, né? Z elevado a n é igual a x elevado a n mais
y elevado a n não tem solução para os casos em que n é maior ou igual a 3. E aí ele escreveu no cantinho do manuscrito: eu cheguei a uma solução extraordinária sobre o assunto, mas infelizmente ela não caberia nesta margem da folha. E aí, cara, isso aí cutucou os matemáticos. Óbvio, a galera sabia que ele estava desafiando eles. E uma pancada de matemáticos foi de peito aberto para solucionar o problema e dizer que era tão bom quanto Fermat. Esses caras foram. Só que esses caras quebraram a cara. Porque esse teorema ele não ia ficar durar 10 anos, ele não ia durar 20. Fermat morreu e não viu ninguém solucionar esse teorema, cara. Pois é. E o livro ele começa abordando isso, o teorema de Pitágoras, como derivou, e aí ele mostra quem era o Fermat, né? O Fermat ele era esse cara de uma postura meio excêntrica, sempre querendo mostrar que estava melhor que os outros e tudo mais. Mas o livro avança e vai para matemáticos mais contemporâneos, até chegar a um cara chamado Euler. E aí ele fala sobre o Euler, cara, o Euler é fantástico. Ele conta um pouco sobre a história do Euler, que eu acho que vale um pouco eu devagar também. Ele conta como o Euler, ele em determinada idade, ele teve problemas de visão. E ele ficou cego. E aí ele trabalhava para uma corte, né, real, para nobreza, porque era um matemático já muito conhecido, trabalhava para nobreza, e ele ficou cego de um olho. A nobreza daquele canto rejeitou ele porque ele talvez não desse mais conta e chamaram outro cara. Se eu não me engano, foi o Lagrange, mas eu não tenho certeza, tá? Eu me esqueci dessa parte do livro. E aí, eles chamam esse outro cara e substituem o Euler, jogam o Euler de canto. Aí, uma rainha de outro reino chama o Euler para trabalhar, porque o Euler já era o Euler, pô, o cara. E aí, foi lá, e aí ela disse, cara, ele é o meu ciclope de um olho só, é o meu matemático ciclope, alguma coisa assim, pô, e isso foi muito massa, essa parte do livro. E aí o Euler, ele percebeu que ele ia ficar cego dos dois olhos, não ia ter jeito, ele ia perder completamente a visão. Só que pouco antes, algumas semanas antes disso acontecer, como ele já tinha percebido que ele estava pegando catarata no então olho bom dele, ele passou semanas trabalhando para conseguir escrever sem enxergar. Então ele fechava os dois olhos e ia tentando escrever. E ele conseguiu. E quando ele estava cego, ele já conseguia escrever mesmo sem ver, sem enxergar. E ele produziu trabalhos brilhantes, cego, completamente cego. Isso é excepcional, cara. Porque, assim, quando você vai para os livros e tudo mais, fala da identidade, olha as coisas, você não sabe a história por trás de matemática. Cara, e olha essa coisa, meu irmão, o olho ficou cego, cara. E o cara fazia coisa muito mais foda do que a grande maioria dos matemáticos hoje em dia. Então, beleza. Avançando de Euler, o livro basicamente conta como Euler avançou, ele conseguiu provar isso para o caso em que o n era igual a 3, só que Euler não conseguiu generalizar isso. E aí ele avança para Galois. Galois, ele foi um matemático que ele foi talvez uma das maiores perdas que a gente já teve, porque o livro conta como esse cara era brilhante. E eu peço permissão aqui para contar um pouco da história desse cara também. Vocês vão ver que vai tudo se amarrar numa grande história aqui. O Galois, ele era brilhante e ele, aos 17 anos de idade, ficou sabendo de um prêmio, onde um matemático ganhava uma grana se ele tivesse um grande feito, né? E aí ele decidiu se inscrever nesse prêmio e ele viu que um dos grandes problemas da matemática atual era descrever ali a fórmula para uma equação do quinto grau. Exatamente, é como se fosse a equação do segundo grau, só que em vez do segundo grau é o quinto. E aí, né, ele viu que os matemáticos estavam dando conta de fazer aquilo, ele fez, cara. Óbvio, demorou algumas semanas e tal, e conseguiu deduzir e chegar ao negócio. Só que assim, cara, a estupidez humana foi tamanha que desperdiçaram esse cara. Como assim? Vou te contar. O Galois, não era famoso, né, mas ele adquiriu muita fama após a morte, eu vou contar por quê. Porque ele conseguiu deduzir essa parada e ele se inscreveu pro prêmio. E grandes matemáticos ficaram sabendo do trabalho dele e disseram: caraca, esse cara aqui provavelmente vai ganhar. Só que ele tinha uma ideologia política muito forte. Ele era da época que tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, estava pegando Napoleão e tudo mais. E aí ele tinha uma ideologia muito forte e tal, e a galera não quis ele. A galera simplesmente, o trabalho dele era excepcional, fora da curva, ia ganhar, era o favorito. E ele não ficou nem entre os classificados. Nem sequer foi classificado.
E ele ficou, óbvio, muito decepcionado. E ele se tocou, cara, o problema aqui não é a minha matemática, o problema aqui é a minha ideologia política. E aí ele abandonou a matemática por um tempo e tudo mais. Depois ele ficou sabendo sobre o último teorema de Fermat, trabalhou também. E aí, o que aconteceu? Galois morreu, né, ainda sem acreditar no que tinha acontecido, né, com ele aos 17 anos, ele morreu aos 20 anos, se não estou enganado, aos 17 anos, que ele tinha tido uma ideia brilhante e que foi simplesmente deixada de canto. E aí ele morreu num duelo e tudo mais, lá que o livro discute um pouco se era uma armação política dele ou se realmente era um duelo ali amoroso e tudo mais. Mas se você quiser saber um pouco mais, leia esse livro aqui, cara, você não vai perder em nada, tá? Um livro excepcional, um dos melhores livros sobre história da matemática que eu já li. Vamos lá. E aí, beleza, o Galois morre. E aí o livro começa a entrar de fato, vir de fato no último teorema de Fermat, aonde ele chega numa conjectura, que a conjectura, deixa só eu fazer a cola aqui, que eu para mim não esquecer o nome. Tá aqui, achei. Conjectura de Taniyama Shimura. Conjectura de Taniyama Shimura. Por isso eu nunca ia me lembrar, mas beleza. Essa conjectura basicamente não se preocupe muito em saber o que ela é. O livro ele já deixa de cara você bem alerta isso em relação ao que a história. Ele não vai, esse livro ele não vai mostrar a demonstração do último teorema de Fermat, ele vai lhe mostrar a história. Inclusive, esse livro aqui dá um belo filme. Tem histórias aqui que são excepcionais. Tem uma história que agora eu me lembrei, eu quero contar para vocês, muito interessante. Se liga nessa história, porque provavelmente você vai ter uma história aí para contar para seus amigos. Quando, meados do século 17, 18, existia um matemático, ele conta aqui o nome desse cara, só que eu obviamente não vou me lembrar aqui de cabeça, mas tinha um cara que era um matemático ali medíocre, ele estava na média e esse cara não estava satisfeito com os trabalhos que ele estava realizando. E aí ele chegou, cara, não estou satisfeito com o que eu estou fazendo aqui, acho que eu não consegui agregar muita coisa para a humanidade, eu vou me matar, né? Basicamente foi a ideia que esse cara teve. E aí, cara, ele combinou, não, vou me matar com um tiro na cabeça às 12 horas. Só que aí, da noite. Só que aí o que é que acontece? É, ele planejou tudo isso, só que quando foi 8 horas da manhã, ele já tinha acabado tudo. Ele tinha encerrado, acabado tudo, né? E beleza, depois que ele encerrou tudo, ele, umas 8 horas da manhã, ele ia fazer isso só à meia-noite. Ele decidiu, cara, eu vou, tô sem nada pra fazer e tal, vou ali na biblioteca aqui da cidade. Beleza, o cara foi lá na biblioteca da cidade, né, leu um livrinho, né, pô, o que é que você vai fazer antes de fazer um negócio desse? Leu um livrinho. E o cara foi lá, né, leu um livrinho, não existia esse livro ainda, né, na época. Aí ele foi ler um livro de teoria dos números. O cara pegou lá um livrão de teoria dos números, pá, arregaçou. E aí ele encontrou o último teorema de Fermat. Ele disse, pô, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí ele viu, né, os caras que tentaram demonstrar o negócio, e ele disse, cara, esses caras cometeram um erro de lógica, eu sei consertar. E aí, meu irmão, o cara ficou das 8 da manhã, tentando resolver o problema, até o dia amanhecer. O cara madrugou, meu irmão, na biblioteca. E aí, deixa só eu beber uma aguinha aqui pra hidratar. E aí, meu irmão, o cara ficou resolvendo e tal problema. Amanheceu o dia e o cara tava lá. E aí ele se lembrou, pô, meu irmão, me esqueci. Passou o negócio, eu nem vi. E aí ele disse, pô, quer saber de uma coisa? Eu cheguei num negócio aqui tão massa e tal, não vou fazer mais isso não. Vou deixar essa ideia pra lá aí e tudo mais. Basicamente, cara, o último teorema de Fermat salvou a vida de um cara. Só isso, somente. Quando se falarem de último teorema de Fermat, lembre que ele salvou a vida do cara. E aí, conte essa história pro amigo seu. Não, pô, existia um matemático lá que ele tava mais contente com a vida, né? Ia ali cometer um ato contra sua própria vida. E aí o cara foi pra biblioteca, né? Sacou lá um livrão de teoria dos números e desistiu, pô, de fazer isso só por causa da matemática, só por causa do último teorema de Fermat. É uma história muito legal, cara, que é contada nesse livro. É uma das histórias que ele conta no livro, né? Não vai dar pra me passar todas aqui. Mas beleza, se o último teorema de Fermat salvou a vida desse cara, sinto dizer, cara, o último teorema de Fermat também foi causador de algumas mortes. Tiveram alguns caras que, assim, pô,
não consegui resolver isso e tal, pô, fracassei quanto matemático e infelizmente vieram a óbito, né? Tem muita história, cara. Sempre que você olhar um problema matemático, entenda, aquilo ali não foi só um cara, uma lousa e um pincel. Cara, tem uma história por trás daquilo, tinham pessoas envolvidas ali. Então, vamos lá avançar. Mas vamos dar um grande salto para finalmente chegar no Andrew Wiles. Andrew Wiles, talvez um dos matemáticos mais brilhantes que a gente tenha na atualidade. Né? Esse cara simplesmente foi brilhante. E ele resolveu o último teorema de Fermat relativamente velho, né, para matemática. Geralmente os grandes gênios se destacam ali nos 20 e poucos anos, né? E ele resolveu com 40 anos. Só que o que acontece? Andrew Wiles, ele era um matemático assim de prestígio e tudo mais. E quando ele ingressou no doutorado, né, para fazer o pós-doutorado na verdade dele, ele tinha o tutor dele, né, ele ia escolher um assunto para o Andrew estudar. E aí o tutor dele, coincidentemente, escolheu um assunto chamado curvas elípticas, né? Que pode ser resumido como equações elípticas, né? Que é ali um assunto da matemática que provavelmente a maioria de nós nunca vai ter contato, muito avançado, mas que tem uma certa relação com o último teorema de Fermat. E ele passou basicamente uns 14 meses estudando isso e evoluiu muito estudando tudo isso e conseguiu adquirir um grande repertório. Só que detalhe, o Andrew Wiles queria resolver o último teorema de Fermat desde que ele era criança. Ele passou todo esse tempo pegando background. Ele passou todo esse tempo pegando conhecimento. E aí quando ele chegou no terminou o PhD dele, ele disse assim, cara, agora eu vou atacar esse negócio. Agora eu já tenho intelecto suficiente para atacar esse negócio. Estudei tudo que precisava estudar, eu vou para cima. E aí o que foi que ele fez? Largou a universidade, largou as aulas que ele dava, foi indo para alguns congressos ali onde não tinha jeito, ele tinha que ir, mas para a maioria ele abandonou. Ele só ia para o que tinha que ir mesmo. E aí ele foi, chegou em casa e disse que só uma pessoa ia saber o que ele estava trabalhando, a esposa dele. E foi assim, cara, por 8 anos. 8 não, minto, 7 anos. Ele chegou pra esposa dele, explicou, olha, eu vou trabalhar nesse negócio aqui e tudo mais, não sei o quê. E ele se isolou. Ele foi pro porão da casa dele e trabalhou durante 7 anos ininterruptos no Teorema de Fermat. Ele conseguiu resolver o teorema? Óbvio que não. Mas ele avançou muito. Nesses 7 anos aconteceram muitas coisas na vida de Wiles. Em meio a esses anos que ele passou no último Teorema de Fermat, ele teve 2 filhos. Ele viveu. Ele não só. Quando as pessoas pensam, né, no matemático, pensam que ele só estuda e tal. Mas o Andrew Wiles, ele teve uma ideia muito boa, porque ele estudava, só que ele se portava, ele gostava do último teorema de Fermat, era prazeroso para ele. É isso que eu tento passar para vocês aqui no canal. A ideia de prazer com a matemática. O Andrew Wiles tinha muito isso com o último teorema de Fermat. E a esposa dele estava ciente, era a única que sabia. Ninguém mais sabia no que ele estava trabalhando. Ele não contou para mais de ninguém. Nem famílias, nem familiares, nem outros familiares além da esposa dele, nem para os amigos deles e colegas. E ele fez o trabalho todo sozinho. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele estava desenvolvendo o teorema, né, da demonstração, ele chegou a muitas ideias brilhantes. Só que ele não podia divulgar aquelas ideias, porque ele queria demonstrar, e se ele divulgasse essas ideias, talvez servisse de apoio para outros matemáticos virem, pegar a ideia dele e usar e demonstrar o último teorema de Fermat. Ele queria a glória. Parece um pouco egoísta se eu falar dessa forma, e realmente é. Ele queria a glória para ele. Ele queria que pudesse olhar e dizer, cara, eu resolvi isso aqui. Eu resolvi isso aqui. Ele queria isso. E aí, beleza, ele passa esses 7 anos trabalhando até que ele chega numas equações de uma teoria ali dos números bem específica, que ele tinha estudado há pouco tempo, em que ele tem certa dúvida se ele realmente acertou aquilo ali. E aí ele vai para um amigo dele de pós-doutorado e pede ajuda ali, que era um professor. E aí ele pede ajuda e encontra esse cara, e esse cara é a segunda pessoa do mundo a saber que ele estava trabalhando no último teorema de Fermat, depois da esposa dele, 7 anos depois. Ele manteve tudo isso 7 anos de sigilo, aí revelou para um cara só, que era muito, de muita confiança dele, de extrema confiança. Esse cara olhou, ficou muito espantado quando disse que estava trabalhando, olhou e resolveu. Cara, tá certo. Isso aqui tá certo. Beleza. Passou lá as ideias para ele e tal. Aí eles fizeram um seminário lá falso e tal. Teve toda uma história que eu não vou conseguir contar para vocês por conta do tempo. Mas enfim.
Depois leiam esse livro, tá, pessoal? Depois, por favor, procurem esse livro, PDF, ou então comprem. Dê um jeito e leiam esse livro, porque é muito bom. O Último Teorema de Fermat é do Simon Singh. Vamos lá. E aí, ele passa esse tempo trabalhando no Último Teorema de Fermat, até que ele chega numa parte em que ele tem quase certeza de que tá certo. Ele, cara, eu cheguei na demonstração. É isso aqui. Não tem pra onde. É isso aqui. E aí ele passa mais um tempo. O livro conta que ele, mesmo sabendo, ele passa mais um tempo analisando. E aí, beleza. Ele decide, eu vou apresentar isso ao mundo. 10 anos depois de ter decidido se isolar, ele vai a uma palestra na Universidade de Cambridge. Não, minto. Foi no Instituto Isaac Newton, na Inglaterra. E ele apresenta isso para o mundo. Só que antes de ele fazer a palestra, boatos rodaram o mundo de que ele ia apresentar a demonstração de história enfermar. Então imagine, a palestra estava lotada, e não só de matemáticas, mas também de fotógrafo, revista, tudo. Todo mundo queria noticiar o maior gênio da humanidade. Andrew Wiles, ao final de 3 palestras no Instituto Isaac Newton, havia demonstrado o último teorema de Fermat. O cara saiu em tudo que era revista, tudo. Foi entrevistado, tudo mais. E aí chegava a hora dele mandar o trabalho dele. Então, o livro conta que ele foi do céu ao inferno e depois voltou para o céu. Como foi isso? Ele estava no auge, ele tinha acabado de demonstrar o tipo de enfermar, saindo tudo que era capa, muita gente querendo entrevistar ele, fazer documentário. E aí, ele tinha que enviar aquilo para matemáticos analisarem aquilo com minúcias, o trabalho dele, e ver se ele realmente tinha conseguido fazer aquilo, demonstrar. Ele enviou, para vocês terem ideia, o trabalho tinha mais de 160 páginas. Mas que óbvio, ele fez questão de deixar o máximo evidente, o máximo de explicar tudo com minúcias. Um trabalho bem minucioso sobre o último teorema de Fermat com todos os passos da demonstração. E aí teve 6 matemáticos, né? Eles reuniram uma equipe de 6 matemáticos para analisar o problema dele. E um dos matemáticos encontrou uma falha no capítulo 3. Ele mandou um e-mail pro Andrew e o Andrew olhou e achou que era um negócio besta, mandou lá uma resolução para ele e ele insistiu, não, pô, isso aqui não é besta, olha isso aí, de verdade. Isso se perseguiu até que o Andrew olhou e, pô, esse cara tá me enchendo o saco, realmente isso aqui deve ter sido um problema. Ele olhou e, cara, ele tinha cometido um erro de lógica. Nesse ponto, ele desmoronou, cara, eu não acredito. Meu trabalho de 10 anos e eu cometi um erro de lógica. Assim, é nítido que nesse ponto ele realmente ficou abalado. E aí ele tentou, cara, e passou 14 meses dele tentando. Ele não conseguiu. Ele tava a ponto de desistir. Cara, eu perdi pro time do de Fermat. Eu perdi pro time de Fermat. Era nítido quando você falava com ele, o livro conta que ele tava realmente abalado. Inclusive, colegas dele disse que, tipo assim, eles não falavam sobre isso diretamente, mas eles falavam, tipo assim, eu vi o Andrew hoje, aí o outro perguntava, ele sorriu? Aí o outro cara dizia, não, ele só olhou de volta. Pô, se a pessoa não sorrir pra você, só olha de volta, provavelmente aquela pessoa tá com algum problema. Andrew tava talvez com um dos maiores problemas do milênio, o último teorema de Fermat. Ele tinha possivelmente resolvido, acharam uma falha. E os olhos do mundo se voltavam para mais um possível matemático indo para o cemitério de Fermat. Só que, num fatídico dia, ele se lembra muito bem desse dia, o livro conta, ele teve uma ideia. E ele começou a rabiscar, só rabiscar, por rabiscar, sem querer resolver o teorema. E ele conseguiu resolver. A falha, ele encontrou. Ele conseguiu. Ele amassou o último teorema de Fermat, ele conseguiu acabar com aquele erro de lógica. E nessa parte do livro ele conta que o Andrew sai, toma café, volta, vai no parque, volta, dá uma volta com os filhos, volta, dorme, acorda, vai pra escrivaninha e o negócio ainda tá lá. Ele abre um sorriso e ele diz, cara, eu resolvi o último teorema de Fermat. E assim, é o ponto auge do livro, que você que leu o livro até o final, você vai olhar e vai dizer, caraca, que foda. Cara, esse livro aqui, por favor, algum diretor de cinema tem que descobrir esse livro aqui e fazer um filme.
isso aqui é um Oscar. Isso aqui pode dar um Oscar para um diretor de cinema. É excepcional. E aí, basicamente, o livro termina contando, né, o sucesso do Andrew Wiles e resumindo ali um pouco o que ele fez. E o último Teorema de Fermat, cara, foi assim uma grande premiação e foi um grande feito por Andrew Wiles, porque ele resolveu um sonho de criança. Desde criança ele queria resolver o último Teorema de Fermat. E como eu disse para vocês, pessoas tiveram a vida salvas pelo último Teorema de Fermat. Pessoas tiveram as vidas ceifadas pelo último Teorema de Fermat. O último Teorema de Fermat provavelmente foi um grande cemitério de almas. E esse livro conta toda essa história que eu pude contar um pouco aqui para vocês. O último Teorema de Fermat é espetacular, principalmente quando você entende as coisas que estão por trás dele. E eu queria finalizar esse vídeo falando a mesma frase que eu falei no início. E eu quero que você se lembre dessa frase. Arquimedes será lembrado, enquanto Ésquilo foi esquecido, porque os idiomas morrem, mas as ideias matemáticas permanecem. Imortalidade pode ser uma ideia tola, mas provavelmente um matemático tem a melhor chance que pode existir de obtê-la.